Fala, seus cachorros, beleza? Ó, minha voz tá voltando, né? Depois de, sei lá, 10 dias ruim. Finalmente minha voz tá voltando agora. Tomara que eu não tenha crise de tosse. Hoje eu não tive, então já é um bom sinal. Tô melhorando de saúde. Mas vamos lá, vamos falar aqui do Pogba. Porque o Pogba testou novamente na contraprova para testosterona, o que indica que ele vai ficar de 2 a 4 anos banido do futebol, sem poder jogar profissionalmente, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Só antes eu quero te convidar para participar da nossa rifa. O sorteio é amanhã, dia 7 de outubro, às 19 horas, ao vivo no canal da Loteria Federal no YouTube, tá bom? Os números que saírem lá serão os números do ganhador do sorteio de um PlayStation 5 mais uma TV 4K ou 8 mil no Pix para o vencedor, tá? Para quem adquirir mais números, 7 mil reais de prêmio para o primeiro lugar, 4 mil reais de prêmio para o segundo lugar e 1.000 de prêmio para o terceiro lugar. O link tá aqui na descrição, é 99 centavos por número. Vai lá e ajuda a gente a mobiliar o nosso estúdio, tá certo? Logo, logo eu boto lá no canal Futirinhas no Instagram, que eu vou deixar o link aqui também, do grupo do canal oficial, as imagens do design que o Salah, né, o Matheus está fazendo, que é o arquiteto que está fazendo pra gente, tá bom? Então, eu vou divulgar o trabalho dele, porque ele ofereceu, ele é fã do canal. Então tá aqui um beijo, obrigado pro Salah aí, né, o Salah brasileiro, o Salah palestrino, tá? Vamos falar do Pogba aí, link na descrição, tá? Dos dois, tanto da rifa, futirinhas.net, quanto do canal do Zap, tá bom? Os links estão aqui. Minha voz às vezes vai falhar, mas enfim, dá para seguir. Primeiro eu quero indicar um Twitter que eu sigo, que eu acho muito bom, que é o @resenha escrita. É muito bom, cara. Ele fez um texto sobre o Pogba que eu vou ler na íntegra, tá? Então fica aqui a indicação. O moleque é bom mesmo, tá? Um abraço aí pro Resenha Escrita. Resenha escrita, não inscrita, escrita. Resenha escrita. Vou ler esse textinho sobre o Pogba e leio a matéria e a gente comenta aqui, tá? Paul Pogba está na lista dos jogadores mais habilidosos que essa geração já teve. Isso é um fato, concordo. Figurou entre os melhores, nas alturas, mas sua queda foi drástica e acabou terminando embaixo. Um roteiro melancólico e doloroso. Uma pena, pois seu dom era único, um talento capaz de marcar uma geração, ou melhor, que marcou uma geração. Ele era encantador. Ninguém sabe exatamente o que acontece nos bastidores, mas o "e-se" é eterno, não há como voltar atrás. Um campeão do mundo que poderia ter voado ainda mais alto, porém o próprio impediu que permanecesse entre as estrelas, nas constelações. Um jogador incrível com uma personalidade ímpar que recusou dar a longevidade ao seu apogeu. Como eu digo, Pogba, um talento que se esfriou. Verdade, cara, concordo bastante com a resenha escrita mais uma vez. Vou ler a matéria aqui do lance e a gente comenta, tá? A seguir. A contraprova do exame antidoping do meio-campista Paul Pogba da Juventus acusou presença de testosterona, confirmando o primeiro exame. No dia 20 de agosto, o jogador foi submetido a exames após a partida contra a Udinese pelo campeonato italiano, e traços do hormônio já haviam sido encontrados. Um francês pediu uma contraprova para comprovar a sua inocência. De acordo com a agência de notícias ANSA, o exame realizado no Laboratório Olímpico Aqua Acetosa, em Roma, só comprovou o positivo do primeiro exame para testosterona. Pogba já havia se suspenso de forma preventiva pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e aguarda julgamento que irá determinar o tamanho de sua punição. O astro francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, pode ser banido do futebol por até 4 anos. Eu não entendo, um parênteses aqui, eu não entendo por que o pessoal tirou a palavra suspenso para banido, tá bom? Mas enfim. Pogba, de 30 anos, sequer foi relacionado para o jogo contra a Udinese, no dia em que o material foi coletado para a realização do exame antidoping. O jogador foi recontratado pela Juventus no ano passado e vinha lutando por uma vaga no time titular, após se recuperar de uma grave contusão. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Pogba teria ingerido a substância que não é permitida após adquirir um medicamento nos Estados Unidos por um médico fora do clube. Aqui é muito interessante a gente falar disso. Também, segundo o periódico, a Juventus estuda rescindir o contrato do atleta, válido até 2026 de forma unilateral, mas deve fazer apenas ao fim da temporada, a fim de não perder os benefícios fiscais desde a suspensão, preventiva, Pogba recebendo apenas o mínimo sindical, ou seja, um salário mínimo de acordo ali com o futebol da Itália, tá? Vamos lá. Qual que é o ponto aqui? O Pogba, se o Pogba porventura tivesse tomado essa testosterona ou
subcutânea ou injeção e tal, por uma indicação de um médico da Juventus, a Juventus teria que pagar essa punição também, né? Então seria um caso dos dois juntos. Mas como o Pogba resolveu se consultar, tá vendo? Minha voz está nasalada dentro. Se consultar com o médico de fora e pegou essa medicação e tomou e foi pego no exame antidoping, então a Juventus não tem nada a ver com essa situação. O que agrava ainda mais a situação do Pogba, porque a testosterona é um medicamento proibido, tá? Não quer dizer que ele não tenha testosterona no corpo dele, já que ele é um homem, mas quer dizer que ele colocou ainda mais testosterona. Muita gente faz isso, cara, principalmente quem faz academia aí, né? Quem é marombeiro, às vezes toma, né? Que é o tal do suco, gostoso demais. Então, pode realmente fazer diferença na parte física, você tem mais disposição, você fica mais forte, também fica com o pau pequeno e a voz fina, mas enfim, não é problema meu. E aí, cara, o Pogba foi pego nisso. Como teve a contraprova, não tem mais contestação, entendeu? Ele já foi pego e como teve a contraprova, não tem mais contestação nenhuma. Então agora o Pogba aguarda só a decisão do tribunal para saber a punição dele, que vai de 2 a 4 anos. O Pogba tem 30 anos. Né? Se o Pogba pegar, eu acho que ele não vai pegar a pena máxima, vai pegar a pena mínima, tá? Acho que vai ser uns 2 anos, porque ele não é reincidente no caso. Mas se ele pegar 4 anos de suspensão, é fim de carreira, cara. Porque ele tem 30, vai ter 34, para voltar à performance, voltar a jogar em alto nível, é muito complicado para um jogador ficar muito tempo. Mesmo 2 anos, já é bem complicado. Dos 30 aos 32, assim, ele não. Por mais que ele possa manter a forma física em qualquer clube, né, que possa dar espaço para ele só para treinar e tal, você não tem ritmo de jogo, é muito complicado, você não pode disputar jogo oficial, você fica fora de combate. Então, assim, é um fim melancólico para um jogador que realmente é um talento nato. O Pogba é um talento nato, é um jogador que a gente sempre fala. Eu olho para o Pogba, eu vejo um craque. Só que para ele se tornar craque, não vai só o talento. O talento é muito importante, mas tem que ter a disposição, a vontade. E o Pogba, infelizmente, em muitos momentos da carreira dele, e eu acredito que na maior parte da carreira dele, o Pogba não quis ser esse jogador. Ele escolheu ser um baita jogador de merchan, porque ele foi, né? Propagandas da Adidas muitas vezes feitas com ele como astro principal, né? Chegou um momento da Adidas ali, não que ele tenha superado o Messi, tá? Jamais. Mas eu digo assim, de importância para a empresa em marketing, ele foi muito importante, porque justamente por estar dentro do mercado inglês, que ele estava no Manchester United, então ele assim, sempre foi muito importante ali, né? Tinha um peso muito grande, acho que acima do Messi, tirando o Messi, não tinha ninguém acima do Pogba no critério Adidas, tá? Para marketing a nível europeu. Então, assim, é um cara que tinha um foco muito importante no marketing, cabelos e etc e tal, um talento nato realmente diferenciado. Quando o Pogba esteve no seu ápice, ele realmente foi muito diferente, principalmente na primeira passagem dele pela Juventus, ele realmente jogou muita bola naquele período ali de 4 anos na primeira passagem da Juventus, que ele faz uma parceria espetacular com o Dybala. Na seleção francesa, principalmente na Copa do Mundo de 2018, ele faz uma Copa do Mundo magistral, jogando para o time, não tentando ser a estrela. E aí, Manchester United, as 2 passagens, esse retorno à Juventus, o Pogba realmente ficou devendo e muito, tá? É um jogador extremamente talentoso, mas que atingiu o ápice e se recusou a ser o quão grande ele poderia ser. O Pogba seria um cara muito grandioso para o futebol, e ele abriu mão disso, né? Tem toda a parada polêmica dos irmãos dele, né? Daquela coisa do irmão dele chamar ele de falar que ele fazia bruxaria para que o Mbappé se machucasse, etc. O que eu não acredito, mas tudo isso chamando a atenção do Pogba muito mais fora de campo do que em campo. E eu faço um paralelo com o Neymar, porque assim, a gente critica o Neymar também, só que assim, o Neymar, às vezes que ele fica sem jogar, é por contusão, tá? Você não vê, pelo menos assim, o Neymar pode jogar mal, que faz parte do jogo, né? Nem sempre todo jogador joga bem o tempo inteiro, mas você não vê falta de empenho, cara. O Pogba, eu via muitas vezes uma falta de empenho, sabe? Principalmente no Manchester United, que é um time que eu acompanho bastante. Cara, pra você ser reserva do McTominay, desses caras aí, é porque você não tá querendo jogar, de verdade. O Pogba teve um pequeno brilho naquela Liga Europa que o Manchester United conquista, cara. Pequeno, tá? Muitas vezes reserva também. Então, assim, é um cara que não era titular constantemente, é um cara que abriu mão
de ser grande. Então é um triste fim, porque eu sinto muito, porque é um cara que vai virar lá na frente, quando a gente falar sobre ele, fala, pô, jogava muito, mas né, é um talento desperdiçado. Então, assim, faltou pro Pogba desejo de ser gigante. Eu acho que ele se contentou com o que ele fez, tá? O que não é pouco, ele fez grandes coisas, conquistou grandes títulos, principalmente a Copa do Mundo pela seleção francesa, não sendo o principal jogador, fato, mas sendo um jogador imprescindível naquela França da Copa de 2018. Foi bem na Euro que a França acabou eliminada pela Suíça, né? O Pogba foi o melhor jogador daquela França ali, junto com o Benzema, mas foi só. Foi só. O Pogba ficou devendo muito. Para quem viu ele em 2014 jogando aquela Copa do Mundo, a gente esperava que ele fosse ficar no hall do top 10 de melhores do mundo por vários anos a fio, assim como o Luka Modric, assim como o Toni Kroos, assim como esses jogadores. E aí eu olho para o futebol atual, eu vejo o Bellingham, um cara com o mesmo talento que o Pogba tem, só que com vontade de ser gigante. Então o Bellingham vai passar de trator por cima do que o Pogba foi, entendeu? Eu vejo o Bellingham nessa mesma situação, só que com esse desejo, esse afinco de ser gigante. O Pogba eu não vi, infelizmente. Grande jogador, mas também péssimo de ambiente, né? Infelizmente. Mas eu quero saber sua opinião, diz aí, né? Isso aqui é edição no pelo. Sem parafernálias, tá certo? Comenta aí sua opinião, faz o cococô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, participa da rifa lá, beleza? Minha voz tá ficando rouca de novo. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e